Boa noite, seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é uma continuação, Cuidados na Gestação, parte 2. Então, se você ainda não viu, tem o vídeo aí, o mais recente, Cuidados na Gestação, parte 1, para você que é mãe, para você que tem alguma mãe, algum pai próximo, para você que quer se preparar para a gestação. Tem também um vídeo aí explicando como eu me preparei para a gravidez. Então, muito tema, né? Muito vídeo dentro desse tema nesse canal, mas né, a fase que nós estamos passando e é muito bom a gente conseguir compartilhar. Eu gosto de selecionar alguns vídeos, algumas pessoas confiáveis e assistir algumas coisas, e isso me ajudou muito, né, a gente aprender com quem tá passando, com quem já passou. Então fiz o primeiro vídeo com algumas dicas e hoje então finalizaremos dando sequência. Seguinte, quero compartilhar com vocês 4 coisas que eu fiz durante a gestação que deram certo e 2 coisas que eu não fiz e que também deram certo porque eu não fiz. Primeira delas, gente, eu adquiri esse aferidor de pressão, o medidor eu não sei como pronunciar direito, se é Omron, acho que é Omron, né? Esse aqui é o modelo HEM 7122. Ele é um pouco mais caro porque ele é de braço, né, em comparação, por exemplo, àqueles de pulso, mas eu pesquisei bastante e eles falam que esse, né, de braço, ele é mais confiável, vamos dizer assim, do que os outros. Então, não é nada de outro mundo também não, o valor, mas pra gente foi uma excelente aquisição, porque eu comecei a passar muito mal, com mais ou menos 6 meses de gestação, senti o corpo muito mole, uma fraqueza muito grande, e aí fomos medir a pressão, eu peguei o aparelho da minha mãe, e minha pressão, que já estava mais baixa na gravidez, 10/6, tava 8/6. E aí, gente, eu passei uns 3 dias assim, passando muito mal mesmo. E aí depois, nos exames, a gente viu que eu estava com princípio de anemia. Só que até você entrar com a reposição do sulfato ferroso, até isso começar a fazer efeito, é um processo. Então, assim, nós de cara falamos, não, vamos comprar o medidor de pressão para não ter um desgaste desnecessário de ter que sair de casa, ir na farmácia ou ir ao hospital, maternidade, só para medir a pressão. E alguns sintomas são muito parecidos, se a sua pressão caiu ou se a sua pressão aumentou. Então é importante porque às vezes as pessoas se sentem mal, deve ser queda de pressão, e dá sal para a pessoa. Então assim, você corre o risco de fazer tudo errado, né? Inclusive para um outro extremo, sem saber exatamente o que está acontecendo. Então assim, pra gente foi muito útil. Nos últimos dias também tá muito quente aqui em BH, eu voltei a ter umas quedas de pressão. Então assim, tendo em casa, você olha a hora que você quiser e evita às vezes um desgaste, né, desnecessário, ter que sair. A gente sabe que durante a gestação tudo fica mais lento, tudo fica mais complicado. Então assim, excelente dica pra vocês, não me arrependo e, enfim, né, não é uma coisa que você vai usar só na gravidez. Deixa eu respirar. Outra aquisição que foi algo que eu ganhei, nem foi agora durante a gravidez, mas que eu usei muito, foi bolsa de água, no caso, né, bolsa de água quente, mas essa bolsa de gel, essa daqui você pode usar ela tanto gelada, né, quanto quente. Uma médica minha me recomendou não fazer compressa de água fria, né, porque dá um choque térmico, enfim, eu não entendi o porquê e que isso seria ruim na gestação, não sei falar muito a respeito disso, então não vou falar, mas eu usei muito, gente, assim, pra dor nas costas, dor nos ombros, dor na lombar. Eu tive um nervo meu na virilha que inflamou, que eu vou falar com vocês agora há pouco, como que eu descobri isso, e eu tava tendo uma dor muito forte no cóccix, na lombar, e mesmo fazendo pilates, não tava resolvendo. E a bolsa de água quente foi uma excelente aliada. Então, assim, é algo que também você não vai usar só durante a gestação, mas aliviou demais. Coloquei nas minhas pernas, teve uma época que tava me dando uma sensação como se fosse da cãibra, sabe? E aí eu vi que uma das dicas também era colocar a bolsa de água quente nas pernas. E enfim, gente, essa aqui é da marca Watt. E ela vem inclusive com essa bolsinha, tá vendo? Que é bem prática, porque aí você esquenta, né? Não precisa ficar enrolando em toalha nem nada. Colocou aqui dentro da bolsinha, já fica ótimo pra colocar na pele sem queimar. Então, outra dica também, que inclusive, gente, depois, né, pra quem tá grávida, você pode usar inclusive pra aliviar cólicas do bebê, né? Não usei ainda, obviamente, mas eles dizem que bolsa de água quente é muito útil nessas situações também. E claro, não se restringe só à mãe, né? Quem tiver em casa,
teve uma contusão, tá com dor lombar, enfim, né? Outra coisa também imprescindível que me ajudou demais, e isso aqui, gente, é outra coisa também com um preço super acessível. Duas coisas, então, pra gente já ir finalizando o que eu fiz. O Pilates, como eu falei com vocês, eu comecei a fazer antes de engravidar, mantive durante a gestação até umas 2 semanas atrás. Então, até os 8 meses eu fiz e depois eu resolvi não fazer mais. Tem gente que faz o contrário, deixa pra fazer no final da gestação, pro corpo já adaptar e etc e tal. Eu resolvi fazer antes pra eu já me adaptar, né, ver se eu ia adaptar um exercício físico e porque eu definitivamente não me adaptei com ambiente de academia, musculação, eu não queria fazer, então eu comecei antes porque se desse certo, bem, se não desse, eu ia procurar hidroginástica, alguma outra coisa com a qual eu me adaptasse e eu pudesse manter durante a gestação. Mas, como eu falei agora há pouco, eu tava com uma dor no cóccix muito forte, gente, assim, de caminhar doer. E aí, conversei com a minha instrutora no Pilates, ela falou assim, Ellen, a gente tá vendo que o Pilates tá indo só até certo ponto, e eu te indico fazer uma fisioterapia pélvica. E aí, uma outra pessoa já tinha me falado que fez fisioterapia pélvica durante a gestação, era algo que eu tava para olhar, mas não tinha olhado ainda. E aí, com isso, eu falei, não tem como fugir mais. Gente, marquei, fiz uma avaliação e, inclusive, no dia eu fiquei super chateada, porque a fisioterapeuta me avaliou e falou que eu tava com uma inflamação, eu não sei se é um nervo ou se é um músculo, tá? Na virilha. E essa dor estava irradiando para o cóccix e para a minha região lombar. Então, por isso que o Pilates não estava dando conta. Então, eu tive que fazer compressa de água quente na virilha, fazer massagem e fazer os exercícios da fisioterapia pélvica para o meu assoalho pélvico ele ficar mais fortalecido, com mais elasticidade, enfim. A gente viu uma palestra de uma fisioterapeuta também falando da importância da fisioterapia pélvica, porque o parto, né, normal, né, o parto vaginal, nada mais é do que movimento. Então, o seu neném precisa de espaço para sair. Então, a fisioterapia pélvica, gente, ela é mais importante do que a gente imagina, sabe? Então, eu comecei a fazer com, assim, 2 sessões, a minha dor já tinha basicamente desaparecido. Foi algo, assim, incrível. Então, eu recomendo muito todas as mamães a fazerem fisioterapia pélvica. Procure um bom profissional. Aqui em BH, eu consegui um lugar que atende pela Unimed. Então, a gente não estava podendo arcar com isso, porque não é algo de outro mundo, é um trabalho, né, que a gente tem que valorizar, mas no momento a gente não ia conseguir fazer particular. Lógico, a gente ia se apertar para, né, realmente tendo essa demanda fazer, mas graças a Deus, Deus abriu uma porta e a gente conseguiu fazer pelo plano. Mas em outras localidades eu não sei se tem. Mas é isso, fiz a fisioterapia pélvica e me ajudou demais. Agora no final do ano eu parei por conta do recesso e tudo, mas semana que vem tô voltando, que nessas últimas semanas de gestação eu também quero fazer. Tem um tipo de massagem que você faz só a partir da 34ª semana, então eu vou para eu aprender direitinho como faz e me cuidar nessa reta final. Então façam fisioterapia pélvica, porque quando eu comecei a fazer eu vi que era mais necessário do que eu imaginava. E por último, algo que eu comecei a fazer há 2 semanas, com 8 meses de gestação, pra mim era algo que a gente fazia só no pós-parto, se precisasse, a drenagem linfática. Nós fizemos uma viagem há cerca de 3 semanas, 1 mês, e até então eu não tinha inchado, nada. E aí, gente, foi uma viagem longa, e eu cheguei lá, foi uma viagem de carro, né, que de avião não pode, e assim, gente, a minha perna inchou horrores, meu pé inchou, eu não consegui usar determinado sapato, e assim, eu fiquei muito chateada, porque nunca tinha acontecido, as minhas mãos incharam, então assim, eu voltei da viagem e tive que fazer uma massagem, né, uma massagem relaxante, porque as costas doendo muito tempo ali no carro, e além disso, o inchaço. Desde então, parece que virou uma chave. Eu comecei a ficar inchada todos os dias, direto. Inclusive as minhas mãos. Tanto que eu até tirei a aliança, né? Por questão até de segurança mesmo, parei de usar. E, enfim. E aí eu comecei a fazer drenagem linfática. E, gente, sério, é algo assim de outro mundo, né?
Se você vê algum vídeo e tudo, você não dá nada por aquilo, porque pra mim drenagem linfática era uma massagem forte e tudo, como se fosse uma massagem modeladora, mas não. É uma massagem super leve, sabe? E assim, eu tenho até uma foto, não vou mostrar aqui porque parece minha coxa, mas gente, sério, a minha coxa reduziu quase que pela metade de tanto líquido que eu estava retendo. E assim, quem tá grávida sabe, chega nesse final de gestação, a gente tá muito mole, você já ganhou mais peso. No final da gestação, você ganha mais peso ainda, normalmente, né? Porque o bebê é a fase onde ele ganha mais peso. Então, assim, gente, eu tava numa moleza terrível pra andar e sentindo meu corpo tão pesado, só que na minha cabeça era tudo peso de gordura, né? E aí, quando eu fiz a primeira sessão, gente, eu já saí de lá super leve. É uma massagem que é feita no corpo inteiro, então não é só no lugar que tá inchado. Semana passada eu fiz a segunda sessão, e aí foi quando a moça tirou a foto, né, a esteticista, e eu fiquei assim, de cara, por ver literalmente, sabe, como que eu desinchei. Então, uma outra dica também, se você puder, né, tiver condição, faça drenagem linfática ainda durante a gestação, porque além de ser uma massagem relaxante, é um momento ali, né, que você vai tirar para cuidar de você, né, um momento que a gente precisa desses cuidados, fisicamente faz muito bem. Eu, assim, fico esperando a semana, sabe, o dia da semana chegar, que no caso é amanhã, para fazer a drenagem linfática, porque de fato, assim, é muito melhor do que eu esperava. Então é isso, 4 coisas que eu fiz durante a gestação. E agora 2 coisas que eu não fiz. Primeira coisa que eu não fiz, no último vídeo eu falei, né, que eu não fiquei me entupindo de informações. E uma coisa que eu acho muito importante falar, né, dentro dessas questões também mais práticas eu não fiquei dando detalhes de nada da minha gestação. Por que isso, né? Algumas questões estão envolvidas, né, dentro da realidade que eu vivo hoje, como questão de segurança, né, etc e tal, por conta, né, das nossas vivências que hoje nós temos por conta da exposição. Então, eu já sabia que algumas coisas passariam a ser mais restritas. Só que ainda assim, tem coisas que se a gente não se atenta, a gente comenta com as pessoas achando que a gente deve muitas explicações, sabe? Por exemplo, eu lembro que eu estava no início da minha gestação e eu vi uma pessoa falando, olha, não conte para as pessoas qual que é a sua data prevista do parto e nem de quantas semanas você está. E aí, quando eu ouvi aquilo, de início eu falei assim, nossa, mas será que isso não é exagero? E aí a pessoa foi explicar, falou, olha, quando você fala a sua data prevista de parto, as pessoas vão memorizar aquilo e qualquer coisa que acontecer antes ou depois, as pessoas já vão começar a criar aquela expectativa. Vamos supor, o neném vai nascer dia 10 de fevereiro. Deu dia 8, as pessoas vão começar a te mandar mensagem. Nossa, tá quase, e aí, já ganhou? Se deu dia 10, dia 11, você não ganhou, as pessoas vão começar a se questionar e te perguntar também. Perguntar o seu marido, perguntar os seus pais. Nossa, tá tudo bem com a Ellen? Porque ela disse que a data prevista era dia 10, ela não ganhou o neném ainda. Tá tudo bem com ela? Tá tudo bem com o neném? Então, assim, a gente sabe que parte das pessoas faz isso sem maldade, por uma preocupação genuína, né? Tem muitas pessoas, por exemplo, no meu caso, muitas pessoas da igreja que eu cresci na igreja, eu cresci com essas pessoas. Essas pessoas estão super felizes de acompanhar a minha gestação, juntamente com meus pais lá na igreja, juntamente com a minha família. Então muitas pessoas perguntam, a maioria, graças a Deus, sem maldade, sabe? Só que eu coloquei isso na minha mente, falei, poxa, realmente, não tem porquê, mesmo se hoje a gente não tivesse determinada exposição, por questões de segurança, a gente não tá falando com as pessoas, né, determinados detalhes, mas realmente faz sentido, sabe? Então eu me poupei nesse sentido. Então, assim, às vezes eu abro caixinha no Instagram, as pessoas sempre perguntam. 3 perguntas que sempre estão lá. Vai ser parto normal ou cesárea? Você está com quantas semanas? Qual que é a data prevista de parto do Isaac? E eu não respondo essas perguntas, sabe? E tá tudo bem em, inclusive, não responder. Então, por umas 2 vezes eu respondi falando, gente, essa pergunta, assim como outras, eu não vou responder, não vou dar detalhes, por uma questão, né, por determinados motivos, etc e tal. Então, assim, mais do que eu internalizar isso, é eu ter calma com isso, porque não adianta também eu ficar assim, nossa, que saco.
tô tendo que esconder. Não é uma questão de esconder. Nossa, as pessoas estão perguntando, nossa, será que eu respondo? Não, eu estou em paz com relação a isso. Então, às vezes, alguém mais próximo pergunta e eu vejo a motivação da pessoa. Por exemplo, esses dias conversei com uma amiga. E aí, Ellen, você já olhou a maternidade? Já, tô pensando em ganhar na maternidade tal, por isso e isso. E você? Porque ela tá grávida também. Então, determinadas pessoas te perguntam e é algo que tá muito além da curiosidade. A pessoa tá querendo saber para pegar alguma informação, para receber alguma ajuda. Então, é a gente entender que se nós temos motivos, esses motivos bastam pra gente e a gente não tem que ficar querendo dar explicação e muito menos convencer as pessoas que a gente tem motivo válido. Porque às vezes a gente fica assim, nossa, mas será que as pessoas vão entender? Eu tenho que explicar que é por questões de segurança? Eu tenho que explicar que é porque eu sou mais reservado? Não, a gente não tem que explicar. Então a gente tem que ter um equilíbrio, não ser mal educado, mas também não ficar, sabe, colocando essa pressão de que a gente tem que responder tudo, de que a gente tem que dar conta de tudo, porque eu tenho visto que é um momento onde a gente já fica com uma ansiedade, a gente já se coloca uma pressão de eu tenho que dar conta de passar bem a gestação, depois eu tenho que dar conta de ser uma boa mãe, eu tenho que dar conta de durante esse tempo ser uma boa esposa, de cuidar da casa. E, inclusive, vai ser agora o segundo ponto que eu vou falar com vocês. Então, para encerrar esse primeiro, não fique dando minha dica, né? Porque funcionou comigo e eu tô super em paz. Não se coloque pressão em relação a dar muitos detalhes a respeito da sua gravidez, né? O tipo de parto que você vai fazer, isso cabe a você, a seu marido e, como eu disse, alguma pessoa próxima que tá querendo saber por uma preocupação, etc e tal. Onde você vai ganhar o neném, qual que é a data prevista, quantas semanas você está, enfim, né? Faça um filtro aí bacana para quem você vai se abrir, porque depois muitas vezes a gente acaba se estressando por culpa nossa. A gente abre a vida da gente e depois a gente reclama. Nossa, fulano tá falando isso, fulano tá falando aquilo, mas se a gente deu abertura, a gente é obrigado a aguentar depois, né? E por fim, gente, algo que eu não fiz Qual que é o título que eu dei? Eu esqueci. Não se cobrar demais. Não se cobrar demais com as coisas. Ontem eu tava conversando com uma amiga minha, que vai ganhar neném amanhã, inclusive, e a gente falando, sabe, como a gente precisa se tranquilizar durante essa fase. Isso tem um pouco a ver com o que eu falei no primeiro vídeo, né, com o excesso de informação, e a gente tem que ter calma, porque a gente já cresce, sabe, tendo como exemplo a mãe da gente, né, que pra gente é uma heroína, que deu conta de tudo, que deu conta do casamento, da casa, da criação dos filhos, na maioria das vezes, né. Ai, gente, vocês não vão acreditar. Eu tava gravando, o celular parou de gravar do nada. Mas enfim, vamos começar de onde eu parei. Então, como eu estava falando, né, nós temos referências na vida da gente, referências daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão a gente quer se colocar num padrão, sabe? Não, com minha mãe foi assim, e se minha mãe fez isso e não fez daquela forma, comigo tem que ser assim. E isso a gente tem que levar para todas as áreas da vida da gente, sabe? A gente sim, né, buscar o conhecimento e sobretudo para nós que somos cristãos, né, já para encerrar o vídeo, nós precisamos colocar nossa fé em ação. Se a gente crê que o Senhor nos concedeu os filhos, a gente, é claro, né, não vai virar, cruzar os braços e esperar, né, que o Senhor nos ilumine e que nos ensine a sermos bons pais, bons maridos, boas esposas, sem fazer a nossa parte. Então, o conhecimento, ele é importante, isso é bíblico também, inclusive, mas a Bíblia também fala que aquele que perece, né, que não tem sabedoria, que lhe falta sabedoria, peça, que o Senhor dá livremente, né? A Bíblia fala para nós confiarmos os nossos planos ao Senhor, que muitas vezes, né, o nosso coração ele é enganoso, que a última resposta, ela vem de Deus. Então, nós precisamos, de fato, viver aquilo que a gente prega em todas as áreas da vida da gente. Então, fica essa a minha última dica pra gente encerrar o vídeo, né? Não se cobre demais. Se a gente permitir, o mundo vai colocar essa cobrança, essas exigências na nossa vida em todas as fases. Desde quando a gente nasce até a gente crescer, na escola, no trabalho. Então, assim, nós precisamos, sabe, entender que cada realidade é uma, que a gente precisa, sim, aprender
com quem é referência pra gente, daquilo que é bom, daquilo que é ruim, mas compreender que é tudo um processo em relação à gestação. Cada gestação é uma, né? Eu tive a sorte, né, a bênção de não ter pessoas, porque eu também não dou espaço para isso, né? Igual eu falei, com comentários maldosos, mas uma hora ou outra aconteceu, às vezes não por mal. Nossa, tomara que o seu filho seja assim, porque se for assim, aí você fica, gente, como assim, né? Tomara que seu filho venha igual ao seu marido, que é muito quieto, porque você era uma criança muito agitada. E você fica, gente, e se vier como eu, né? E às vezes a gente assimila isso sem nem prestar atenção, sabe? Teve um tempo que eu estava pensando assim, nossa, Isaac podia vir igual o César. Eu falava isso, gente, tomara que Isaac venha como César, bem tranquilo, é meu primeiro filho. E depois Deus me alertou, sabe? Tipo assim, Ellen, olha a besteira que você tá falando, né? Quem sabe disso sou eu. E se vier como você, que sim, era uma criança agitada, que tinha os porquês de ser agitada, e aí, né? Vai ser um filho menos abençoado, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, senão a gente assimila, a gente passa a se cobrar demais. Daqui a pouco eu tô transmitindo essa cobrança pro meu marido, tô transmitindo essa cobrança pro meu filho, e aí a gente vive um caos dentro de casa, sendo que não precisava ser assim. Então, se você deu conta, grávida, hoje, de levantar, tomar seu banho, lavar seu cabelo, bênção. Se você já conseguiu lavar as vasilhas, bênção, né? Eu sei que muitas mulheres não têm escolha, né? São as únicas dentro de casa, são as responsáveis pelo almoço, pela casa, por tudo, mas dentro das suas possibilidades, dentro da sua condição, não se coloque essa pressão, essa cobrança, se comparando. Porque fulana deu conta de fazer isso até os 9 meses, fulana deu conta de fazer isso até os 8 meses, eu tô com 5 meses, não tô dando conta, eu tenho que dar conta, né? Não é assim. Como eu disse, no início da minha gestação eu estava muito preocupada com muita coisa e depois eu fui entendendo que não é assim, né? Eu preciso me ouvir, eu preciso ser sábia, eu preciso cuidar do templo do Espírito Santo hoje mais do que nunca e ter calma, que sobretudo o Senhor está cuidando de todas as coisas, amém? Então é isso, um beijo para vocês, meu do Isaac, que daqui a pouco tá aí, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha com alguém que é importante, que tá passando por essa fase também. E até o próximo vídeo.